Sejam bem-vindos. O viajante desta semana vive na Ilha do Pico, nos Açores, e é da ilha açoriana que tem partido para descobrir o mundo. Já realizou várias viagens grandes, de vários meses. A Ásia, foi até Timor por terra e mar, vagueou pela América do Sul, por África em diversos momentos. José Costa, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, boa tarde. Muito obrigado. Ora é essa. José, a tua paixão pelas viagens começou na Amazónia. Porquê e como? Bem, basicamente, nessa altura, na altura que eu andava a estudar, Uhum. surgiu a oportunidade de fazer o meu estágio de final de curso na Amazónia. Para alguém que estudava engenharia florestal, isso era o sonho. E eu embarquei nesse sonho e isso basicamente mudou o resto do meu percurso de vida, penso eu. Acho que teve muito a ver com as pessoas que conheci lá, principalmente o coordenador do projeto que estava lá na Amazónia e pronto, que mexeu muito com a minha forma de ver o mundo e a partir daí as coisas precipitaram-se e acabou por ser um Hum, objetivo de vida. constante, O mundo, o mundo, viajar. o mundo de repente encolheu, foi isso? Encolheu ou aumentou, se calhar eu é que o via pequeno e passei a vê-lo grande, Ok. não sei. Hum. Mas que pessoa era essa e o que é que ela te despertava, Não, José? basicamente ele tinha feito um programa de voluntariado, o Marcelo, Uhum. Marcelo Franz de Seifer, era de origem alemã, mas é brasileiro. Eu penso que nem ele sabe da influência que teve em mim. Mas pronto, ele falava muito da África, de um programa de voluntariado que tinha feito no Ghana, e as conversas no final do dia não havia muita coisa para fazer, tomava o chimarrão em frente à casa e falava da África. Ok, E aquilo mexeu imenso comigo e a prioridade quando regressei da Amazónia foi, obviamente, foi conhecer a África. claro. Muito bem, já vamos ter a oportunidade de falar da África. Deixa-me só falar aqui deste teu período amazónico, digamos assim. Quanto tempo estiveste na Amazónia? 6 meses, tive meio ano. 6 meses! Sim, 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 sim. E lá mesmo metido no meio da floresta? Exatamente, Sim. aquilo era uma zona no estado do Amapá, a norte do rio Amazonas, Uhum. eh, em que estavam a fazer uma exploração de manganés e eu basicamente o estágio consistia em criar modelos de recuperação das áreas degradadas, ou seja, era criar Ah, um coberto vegetal naquelas áreas. ok. O que os mineiros estragavam, tu tentavas recuperar, é isso? Eu tentava, claro, que acompanhado pela empresa, a própria legislação brasileira obrigava a que eles fizessem a recuperação daquelas áreas. Eu Uhum. estava integrado numa equipe técnica que tinha essa obrigação de recuperar aquelas áreas Ok. degradadas. Já agora é possível recuperar ou não? Totalmente A, não, não é recupera- impossível. a recuperação é feita pela natureza. Curiosamente, uma história muito rápida é que havia um aeroporto naquela cidadezinha pequena, lá perdida no meio no interior do estado do Amapá, e houve um acidente no primeiro voo que houve para aquele aeroporto. Entretanto, abandonaram o aeroporto, um aeroporto muito pequeno, em terra batida, e quando eu estive lá, eu visitei o local e já não se percebia que tinha tido ali um aeroporto e tinha sido poucos anos antes. Ou seja, a própria natureza se encarrega de recuperar se o estrago não for grande. Quando estamos a falar de áreas muito grandes, a recuperação é muito mais complexa. Pois. Quando dizes estive 6 meses na Amazónia, é numa aldeia ou numa vila? Eles chamam, é curioso que a terminologia, os brasileiros chamam cidade a coisas que nós aqui chamamos aldeias, ou seja, a relação tem Sim. nomes, a aldeia para eles é de índios, não existe aldeia. Ah, ok. Mesmo vila é muito raro utilizarem essa terminologia, por Ok, isso eles chamavam cidade a uma coisa que eu aqui em Portugal chamaria aldeia. ok. Portanto, não estavas metido lá no meio da selva, da floresta com Não, não, não. índios, nada disso. Era uma cidade pequena que basicamente foi construída do zero para alojar a mão de obra que trabalhava na mina. Muito bem. Mina de manganês, não é? É Exatamente. um Na mineral, não é? Serra do Navio. Serra do Navio, que engraçado. Conseguiste perceber porque é que Exatamente. tinha esse nome? Não, acho que era o formato, uma pequena ilha que se formava Aham, no rio Amapari, que passava naquela região. muito giro. Olha, e então, e depois como é que começaste a viajar? E por onde? Pois, depois, depois Depois da de- Amazónia, claro. Da Amazónia já por si só é uma viagem, não é? Sim, mas a prioridade era a África e foi a África que eu fui parar. Ok. Eu, quando regressei a Portugal, pronto, comecei a tentar procurar alternativas de,
sei lá, inspirado um pouco por esse meu colega que estava lá na Amazónia. Ele tinha feito voluntariado em África e eu propus-me a ir como voluntário para a África também. Enviei algumas candidaturas para programas de voluntariado e acabei por ser chamado pela ONG portuguesa Oicos, Hum? que na altura me propôs ir para Angola. Angola na altura estava em guerra civil. Ok. Portanto, estamos a falar do início dos anos 90, é? Não, não, finais dos Oita... anos 90. Eu tive Ah, lá em fina... 98. Eu Ok, tive em isso. 98 em Angola. Uhum. Estive um ano como voluntário, a fazer trabalho voluntário, e depois fui mais 6 meses já integrado num projeto e já com salário, mas curiosamente esses 6 meses foram mais complicados porque entretanto a situação militar degradou-se, e é difícil, era muito complicado estar num ambiente em que eu já próprio não conseguia chegar aos viveiros florestais onde trabalhava, onde passava, onde eu estava, o principal trabalho que eu tinha lá. E assim começou a ser mais complicado e mais cansativo o trabalho e acabei por regressar a Portugal. Ok. Já tiveste a oportunidade de regressar a Angola? Curiosamente, estive em Angola há poucos meses atrás. Ah, boa. Numa viagem que fiz recentemente em África, Uhum. e que eu pensei que era muito complicado entrar em Angola porque era exigido uma quantidade de documentação brutal. Entretanto, agora nesta viagem conhecemos um casal espanhol que estava no Botsuana e que nos disse que não era necessário visto, que era muito fácil entrar em Angola e claro, quando tive esta informação passou a ser uma prioridade chegar a Angola. Só estive no sul de Angola, Uhum. não fui ao norte, porque eu na altura estive em Malange, na altura que estive a fazer esse programa de voluntariado, mas vou regressar a Angola ainda este ano, acho eu. Pelo menos estou com esse objetivo na cabeça. Ah, porquê? Porque te Não, porque é muito gostaste. importante para mim voltar àquele lugar Uhum. onde, pronto, que me marcou imenso. Malange é uma cidade, principalmente o que tem à volta da cidade são lugares fantásticos. E Angola tem um potencial incrível em termos turísticos. No entanto, as pessoas associam-no muito ainda à guerra civil Pois. e têm medo de ir a Angola. No entanto, Angola é fabuloso e as pessoas são fantásticas, Conta-me tudo fantásticas. sobre Angola, José Costa. Vamos lá. Já agora, esta ida a Angola há poucos meses foi no contexto de uma viagem que tu realizaste de vários meses por África, foi? Exatamente. Uhum. Ou seja, o intuito, nós saímos de Maputo com o intuito de chegar ao norte de Moçambique de carro, porque queríamos levar um carro de Maputo para o Niassa. Quando dizes No nós, entanto, tu. eu e um colega meu que neste momento mora em Maputo, Uhum. e o objetivo era levar esse carro para o projeto que está a decorrer no norte de Moçambique. No entanto, a ideia era demorar umas 3 semanas e demoramos praticamente 3 meses. Porque, porque é muito complicado viajar em África Sim, com tempo regulado pois. e, Então, mas e uma fala-me pessoa dessa perde-se. viagem. Foste de Ou onde a seja, onde, fazendo o ou quê? seja, nós basicamente saímos de Maputo, Uhum. fomos para o Botsuana, visitamos, pronto, no Botsuana em termos de vida animal é do melhor que se possa imaginar. É um país relativamente mais caro do que os países vizinhos, mas é um país fantástico em termos de vida animal. Vimos de tudo que se possa imaginar, em termos de animais de grande porte. Do Botsuana fomos para a Namíbia. Uhum. Namíbia foi na altura então que conhecemos esse casal de espanhóis que estava a fazer uma viagem também por África e que nos falou de Angola e nós obviamente decidimos ir para Angola. Tivemos no sul de Angola, fomos para o Cuando Cubango, que é algo assim remoto do mais que se possa imaginar. Depois fomos para a Zâmbia, fomos para o Malau e depois então entramos sim em Moçambique, no Niassa, passados 3 meses. Uau! Depois de dar umas voltas grandes e ter algumas peripécias pelo caminho. Partilha, conta lá essas peripécias. Não, uma viagem em África é difícil planear, como eu estava a dizer. E pronto, as estradas são péssimas, uma Sim. pessoa nunca sabe o tempo que vai demorar. Inclusive fomos assaltados na Namíbia. Foi? Como?
falta de cuidado, ou seja, nós basicamente viajamos com uma das portas que não fechava. Obviamente não dá. Fazíamos, sempre que parávamos o carro, dávamos a indicação, fazíamos de conta que fechávamos as duas portas, mas uma delas nunca funcionou. E esse dia alguém descobriu e basicamente roubaram poucas coisas do carro, também não tinha muita coisa para roubar, Mas era o que? roubaram-nos os documentos. Era o Do carro. trinco que não funcionava ou era a porta que Não, já a porta estava não toda fechava, simplesmente. desengonçada da viagem? Não, a porta simplesmente não fechava e já saiu de uma puta não fechar e tentamos resolver a situação e não conseguimos resolvê-la. E então vamos embora, vai com a porta aberta e, e foi assim que fizemos a viagem, mas na Namíbia alguém descobriu esse segredo e pronto, roubaram-nos os documentos, que foi o mais assustador, porque Ok. ficar sem documentos da viatura, ficar sem, ou seja, é difícil circular já com documentos, porque sempre nas fronteiras é Depois muito como é que fizeram daí complexo. para a frente? Nós nem Foi conversas sem vamos à porta e sem polícia. documentos, foi? Não, basicamente dissemos vamos à polícia, não vamos à polícia, tínhamos de tomar ali uma decisão do que é que íamos fazer a seguir. Aquilo foi de madrugada, nós estávamos num bar e quando chegamos ao carro sentimos que, pronto, que o carro tinha sido assaltado. Fomos para casa pensar, refletir no que é que devíamos Sim. fazer e no dia de manhã, não sei porquê, ocorreu-me, e porquê é que não vamos ao local onde nos assaltaram tentar perceber se os documentos não interessam a ninguém, eles eventualmente vão deitar aquilo para o chão. Ok, Corremos tudo, não encontramos os documentos, mas fomos ao bar onde tínhamos estado. ok. Sorte das sortes, os nossos documentos estavam lá. Alguém os tinha entregue à dona do bar. Pesou a Foi- consciência a alguém, foi? Não, é que o meu colega dizia que Sim. até para ser assaltante há que ter nível. Realmente estes assaltantes tinham nível e agradecemos esse nível que eles tiveram. Ainda bem, ainda bem. Fantástico, E porque esse- senão ia ser complicado. Pois imagino, não é? Ou seguiam sem documentos, ou então. Não, é muito complicado, Era não complicado. passaríamos. Na próxima fronteira ia ser muito complicado. Boa. Foi mesmo uma sorte, teríamos de ir para a embaixada, não sei. Não sei. Não pensamos muito porque a situação se resolveu, mas basicamente ficamos preocupados. Os Aquela noite não dormimos. Os viajantes portugueses são sempre bafejados pela sorte. Olha, José, nessa viagem por África, essa viagem de 3 meses por África, qual foi o sítio mais espetacular que viste? É difícil sempre escolher um lugar. Agora, há lugares que nos marcam e Aham. eu a passar a fronteira para Angola, não pelo lugar em si, mas que estávamos a ver, porque entramos, não sei porquê, mas temos sempre esta tendência. Entraste por onde, em Angola? Nós entramos pela fronteira sul de Angola, mas não entramos pela fronteira principal, que seria a fronteira Santa Clara, que é a fronteira óbvia de entrada em Angola. Nós entramos pela fronteira mais complicada, que nos disseram que não passávamos e que ia ser complicado. Pois foi essa que escolhemos, porque exatamente era a mais complicada. E ao cruzarmos a fronteira, realmente senti uma sensação que é indescritível. Quem viaja e quem tem muita ligação a algum país é que consegue perceber isto. Mas emocionei-me por estar a regressar a Angola, e talvez tenha sido um dos momentos altos em termos de lugar, em termos de espaço, de local que impressiona. Talvez a costa do Nanive, aquela costa que são dunas imensas. A Costa e dos que se Esqueletos, conduz não e é? Exatamente. Costa dos Esqueletos é mais, eles chamam mais É mais Costa para dos norte, Esqueletos, não é? à parte da Namíbia, ou seja, um pouquinho mais a sul. Sim. Mas essa zona é uma zona que só se pode circular na maré baixa e tem de se ter muito cuidado, tem de se ir com guia, porque há muitos que ficam lá com o carro. Mas é um local que impressiona pela sua beleza, é fantástico. E depois, claro, a Namíbia, em termos de paisagem, é qualquer coisa de extraordinário, é fabuloso, é uma pessoa para a cada momento para contemplar, pura e simplesmente contemplar, porque realmente... E é um país super seguro, que é temos a ideia Contemplar que o a quê? África... Contemplar o quê, Às José? vezes o nada, contemplar o É? nada. Não é estranho, a Namíbia é difícil de explicar, ou seja, para quem conhece sabe perfeitamente o que eu estou a falar. A Namíbia é deserto, é puro deserto. Pois. Mas é isso que é fantástico, é o vazio. Nós fizemos uma viagem por volta de 400 e tal quilómetros e nessa viagem vimos 4 pessoas. 4 pessoas Uau. praticamente durante um dia. Isto é o vazio completo e é uma sensação estranha. E já fazer 400 quilómetros num dia já é...
Sim, as estradas na Namíbia são relativamente São? razoáveis, são boas, Ok. se compararmos com os países vizinhos, são boas, mas é o vazio completo. Pronto, é extraordinário. A Namíbia é realmente um país diferente daqueles ali ao lado, essencialmente por causa desse. Primeiro, é um país super organizado, super limpo, acho que a influência alemã, herança alemã, mas os países ali vizinhos são muito mais África, diria eu. Uhum. Muito bem. Olha, 3 meses a viajar de carro por África, deduzo que tenhas imensas histórias para contar, imensas peripécias para partilhar. Escolhe aí uma, José. Eu até, das peripécias Sim. eu recordo-me sempre mais do tempo que passei em Angola relativamente às peripécias, porque na altura o que acontecia era que a Angola estava em guerra e um país em guerra nós temos de nos adaptar de uma forma, sei lá, de uma forma diferente, temos de saber lidar ou pelo menos tentar não nos sentirmos, sei lá, perdidos ou estarmos ali, sentir-nos desenquadrados e as peripécias nesse período em Angola sim eram constantes, ou seja, do género, sei lá, subir quando se aterrava ou quando se descolava num aeroporto, eu na altura não percebia porque ele descia em parafuso, não sei como é que isto se designa tecnicamente, mas basicamente ele descia sobre o aeroporto e levantava sobre o aeroporto por uma questão de segurança, porque não Ok. podia levantar e ir afastando-se da cidade, porque o avião pode ser abatido. Eram aviões relativamente pequenos das Nações Unidas, em que eles subiam em espiral sobre o aeroporto Sim. e desciam em espiral, e aquilo era uma manobra Imagina o assustadora, susto. porque Imagina o sim, susto. sim, era assustador. Do género à noite a cidade ser bombardeada, Malanje era constantemente bombardeada Ai. porque estava cercada por tropas da UNITA, e por vezes havia ataques à noite à cidade, não propriamente ao centro da cidade, mas à periferia, mas intimidava, Claro. aquelas explosões. Tanto que eu me recordo já estar nos Açores e uma trovoada forte, eu meti-me debaixo da cama com a sensação que ainda estava em Angola, ou Ai. seja, foi Memórias fortes, não é? memórias São fortes, memórias exatamente, fortes. Muito bem. memórias fortes. Olha, estamos a chegar ao final da primeira parte. José Costa, vamos abrir o álbum de viagem. Então, guardas em casa um objeto que seja especial e que tenhas trazido das tuas viagens, José? Sim. Partilha, conta. Não, há um objeto que me diz muito, até porque eu tenho terrenos nos Açores, e gosto imenso de terra, e acho que é isso que me prende às ilhas, é a ligação à terra. Deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses. Tu és de Braga, não é? Eu sou de Braga, exatamente, eu sou minhoto nos Açores. Engraçado. Mas ias a dizer? Então, não, eu ia dizer que na Costa Rica, eu estava a viajar pela Costa Rica e achei piada a um senhor com uma katana, com uma bainha de cabedal onde ele metia a katana e ia trabalhar com a katana, e o senhor já com certa idade, e eu fui falar com ele e perguntei-lhe onde é que eu conseguia arranjar uma katana daquelas. Onde é que eu podia comprar uma katana daquelas. E ele disse-me, mas porquê? Gostou da katana? E eu disse, sim, gostava de ter uma. E ele pegou nela na mão, tirou e ofereceu-me e disse, é tua. E aquilo do nada mexeu imenso comigo. Pois. Ou seja, este é um objeto que... O desprendimento, sempre que eu não vou- Não, exatamente, desprendimento, e acima de tudo mexeu imenso, porque eu não estava a contar com aquilo. Eu basicamente fui-lhe pedir uma informação para saber onde é que eu podia arranjar uma, mas não, mais longe de mim passava-me pela cabeça aquilo que teria aquela atitude, e agora constantemente a uso. Boa. A generosidade mora onde nós menos esperamos, não é? Exatamente. José exatamente. Costa, chegamos ao final da primeira parte, regressamos daqui a uns minutos. Fico por aí, até já. Que era um grupo de gente completamente à margem e todos cheios de raiva. Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Uma emissão pirata declarando o fim do fascismo e esperando uma revolução. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador.
É narrada por mim, Miguel Guilherme, com banda sonora original de Rita Red Shoes. Estamos de regresso para a conversa com o viajante José Costa, que vive na Ilha do Pico. É lá que vive, quando não anda por aí a viajar pelo mundo. O José Costa, na primeira parte, contou-nos um pouco da sua viagem de 3 meses que fez pelo continente africano. Mas, ó José, já tinhas também viajado pela Ásia, assim, durante muito tempo, muitos meses. Fizeste a Ásia toda, até Timor, sempre por terra e barco. Onde é que começou essa viagem? Bem, a viagem, o destino da Ásia é sempre escolhido em função do preço da passagem. Ok. E por isso, Tu dizes, é sempre, quer dizer que já fizeste isso várias vezes, é isso? Já Ok. fui algumas vezes à Ásia e normalmente o destino é Tailândia, é Bangkok, porque é por onde se consegue viajar mais fácil, mais barato. E então, basicamente, começou na Tailândia, depois Laos, depois regressei novamente à Tailândia, passei para a Indonésia e pronto, a partir de Jakarta, a viagem até Timor foi sempre por terra e por mar. E por mar. Porque são ilhas, maioritariamente, e a ligação às vezes nem sempre é fácil, porque a informação que eu tinha é que naquela altura do ano havia muito menos ligações marítimas, mas eu lá consegui chegar a Timor e mais uma vez, curiosamente foi o último país de expressão de língua oficial portuguesa que eu conheci, porque os outros eu já os conhecia, e também senti uma emoção ao passar a fronteira da Indonésia para Timor, porque era um objetivo, era chegar a Timor. Porquê? E é curioso, é um país, eu diria que é uma África sem africanos, é um país curioso. Isso é giro, é uma definição engraçada de Timor. Mas olha, porquê é que tinhas essa vontade de ir a Timor? Porque querias fechar o ciclo de, não sei, estou a perguntar... Também por causa disso, mas tinha alguma curiosidade, por causa do que se ouviu relativamente no período da independência de Timor. Falou-se muito de Timor em Portugal, e surgiu essa oportunidade nessa viagem. E acabei por ficar apaixonado por Timor também, porque é um país super pequeno, mas tem lugares incríveis. A Ilha de Jaco é uma ilha bem pequena, que não é habitada, e é o paraíso na Terra. Não há nada comparado a isso. Eu só comparo Timor ou essa Ilha de Jaco, ou seja, essas praias, só as consigo comparar a São Tomé e Príncipe. Nunca vi lugar nenhum como a Ilha de Jaco. Onde não é permitido, curiosamente, não é permitido pernoitar. Ou seja, eu queria ficar lá de noite, queria dormir na praia, e disseram-me logo que não, dormir estava fora de questão, que podia voltar no dia a seguir, mas dormir que não. E os viajantes têm que cumprir as regras, não é? Se bem que às vezes há uma grande tentação para... Não, num lugar desses é sempre uma tentação. É, não é? Confessa lá, tentaste. Não, quando fui a caminho da ilha, foi com essa ideia, inclusive eu tinha levado um pequeno saco de cama e não sei o quê, mas tiraram-me logo a ideia da cabeça porque me disseram que era bom não tentar. Boa. Olha, tu és engenheiro florestal, tu viajas para procurar árvores, para ver florestas, ou nem por isso? Não. Eu viajo essencialmente para conhecer pessoas. Acho que é o que me fascina mais nas viagens, é efetivamente esse contacto com as pessoas locais. E é por isso que a África é tão especial. É onde essa riqueza humana é mais evidente. E é isso que me fascina essencialmente nas viagens. Por isso é que eu acho que a Ásia se perde um pouco pelo facto de não me conseguir sentar com alguém local e poder conversar. Porquê? Ou seja, porque há muita gente. As pessoas até podem falar inglês, mas o meu inglês também já nem é famoso, mas consigo me comunicar. Sim. Agora imaginemos eles, é muito mais complicado. Então, mas em África também é difícil comunicar, ou não? Não, mas eu sento-me em Moçambique e falo com a pessoa ok. durante horas. Eu sento-me em Angola e falo durante horas com o local. E isso é fascinante porque se aprende imensas histórias, contam imensas histórias, têm sempre uma riqueza, têm uma oralidade, eles são muito orais, são muito de histórias. As noites africanas têm de ser passadas, escurece muito cedo, por isso a noite tem de ser passada de alguma forma e normalmente é na conversa, é contar histórias. No convívio. Qual foi a história mais surpreendente que ouviste em África, José? Recordas? Recordo, eu acho que foi uma das... Também, novamente em Angola. Em Angola, uma coisa sim. curiosa que
o Soba, que é o chefe das aldeias, o chefe da aldeia, ele, ou seja, passa é dentro da mesma família, mas não é o filho dele que se torna Soba, curiosamente. Ok. É o filho Não há uma, da não há uma irmã- dinastia, não é? Não, é o filho da irmã mais velha. E eu perguntei porquê, ou seja, a mim isso fez-me confusão, porque é que não é o filho dele. Ok. É o filho da irmã mais velha. Portanto, é o sobrinho, é o primeiro sobrinho, não é? É o primeiro sobrinho da irmã e nunca do irmão. Ok. Isto é curioso, hein? E porquê? Porque, de certa forma, a sociedade africana é mais... Não sei se isto é chocante, mas há mais promiscuidade sexual. E o que acontece é que a forma de contornar a infidelidade, e foi esta a explicação que me foi dada, não sei se isto é real ou não, mas a forma de contornar esta infidelidade, o filho do Soba pode não ser filho dele. Ui. No entanto, o filho da irmã é garantidamente sangue dele. E foi a forma que me explicaram porque é que é o filho da irmã e não o filho dele. Isso é Isto extraordinário. curioso, isto é extraordinário, isto é lindíssimo. É extraordinário, sim, senhora. Tiveste a oportunidade em África de fazer um serão à volta da fogueira, nesses convívios, foi? Muitos. É extraordinário uma fogueira. é mágico, uma noite não é? É mágico mesmo. É uma noite estrelada, uma fogueira e 2 dedos de conversa e fica-se... Esta viagem, por exemplo, isso aconteceu muitas vezes, até porque às vezes era em zonas de parques nacionais, que era permitido acender fogueiras exatamente por uma questão de segurança, porque há certos tipos de animais que não se aproximam quando tem fogo próximo. E pronto, nós sistematicamente acendíamos uma fogueira para conviver, mas também para nos protegermos. Para afastar a bicharada, não é? Passa a afastar a bicharada, exatamente, é isso mesmo. Que é perigosa, não é? Não tiveste nenhum encontro imediato do 3º grau com um animal de grande porte? Não, isso não aconteceu. Tivemos muitos. Tiveste? Tivemos muitos, sim, durante Mas- a viagem. Ou seja, elefantes que de certa forma tentam atacar a viatura e quando a pessoa tem de estar com o carro, tem de estar com a viatura ligada. Mas isso aconteceu mesmo? Investidas sim, de animais contra ti? Os elefantes, quando têm crias, são extremamente agressivos verdade. e não gostam de proximidade de viaturas. E por isso uma pessoa não pode desligar o carro e estar muito perto de leões e aí, sempre com o carro ligado a uma distância de segurança, a tensão é muito alta. Mas é exatamente para isso que se viaja. Nem mais. Olha, também já fizeste viagens grandes, ou pelo menos uma viagem grande, tanto quanto sei, pela América do Sul, correto, José? Sim. Viagem foi essa? Conta-me, quanto tempo durou e por onde é que andaste? E em que registro? Foi perto de 4 meses, ou seja, eu basicamente fui para o Peru, do Peru fui para a Colômbia, ia com ideias de estar uma semana na Colômbia, tinha bilhete de ida e volta para o Peru, no entanto perdi o bilhete de regresso e fiquei na Colômbia, porque a Colômbia não é país para se visitar durante uma semana, e eu acabei por ficar um mês, ou seja, um mês foi logo na Colômbia. Ok. E Não é um depois país só- perigoso, José? Não. Obviamente isto depende dos locais que se frequenta, as cidades, Bogotá é perigosíssima, a periferia, mas nas zonas rurais e que não sejam as zonas que são identificadas como zonas mais perigosas por causa do tráfico de droga, há cidades super tranquilas, lugares tranquilos e super interessantes. É um país fantástico e realmente as pessoas, eu acho que particularmente na Colômbia e no Equador, foram uma surpresa muito agradável para mim. Colômbia e Equador. Ok, muito bem. Então, Sim, Peru, e depois Colômbia... continuei a descer, Sim. fui para a Bolívia, o Salar de Uyuni, a Estrada da Morte. Esses lugares são lugares emblemáticos que eu os tinha na cabeça, Sim. Machu Picchu, no Peru, e que eu queria conhecer, queria ter uma opinião pessoal desses lugares que tanto soube falar e que nós vemos só pela televisão. Olha, a Estrada da Morte é tão assustadora quanto dizem e quanto se vê por aí nos filmes. Não, a Estrada da Morte é extremamente perigosa, tanto é perigosa que eles a fecharam. Neste momento só se faz de bicicleta. Ok. E nós descemos de bicicleta, ou seja, aquilo basicamente é um tour organizado em que nos levam a próximos dos 4.800 metros, se não estou em erro. E nós descemos de bicicleta até 1.000 e tal metros. Chegaste cá Mas abaixo com pronto, mas travões ou não? ali se não tivéssemos travões a coisa podia correr mal.
Tem muitas cruzes junto à estrada em que indica Ah, que a coisa para alguém não correu bem. não correu bem, muito bem. Não correu bem, não correu bem. Olha, então e depois da Bolívia? Foste lá abaixo? Oh, Não, Bolívia, voltei para o Peru, ok. e foi na altura então que fui a Machu Picchu e que conheci um lugar que é uma referência mundial e que fiquei um pouco desapontado no início do dia, Porquê? porque é muita gente. Ah, Estes pois. lugares são extremamente. O turismo está muito massificado e eu fiquei assustado e fiquei desapontado, para ser sincero. Mas, curiosamente, a maioria da gente que está ali, descobri isso durante o dia, a maioria das pessoas que estão ali, vão num tour organizado de um dia, em que, por volta das 2, 3 da tarde, vão todos embora para Cusco. E eu, curiosamente, a partir das 2 horas, das 2 e qualquer coisa, não sei, da parte de tarde, basicamente, fica-se praticamente sozinho em Machu Picchu. Olha, boa E isso é dica. mágico. Boa Isso dica. é mágico. Viste o pôr do Porque nós, sol? o pôr do sol não, porque nessa altura retiram-nos, ou seja, na altura do pôr do sol já não se pode estar dentro das ruínas. Foi Em que é fantástico. que tu pensaste, José Costa, quando te viste quase sozinho no Machu Picchu? Eu, nesses momentos, penso muito na, penso muito na minha filha e sinto uma necessidade muito grande de partilhar aqueles momentos com ela, Aham. mas sei que na altura ela não estava ainda preparada para essas andanças, mas quem sabe um dia Ai, a regressamos. saudade portuguesa bate sempre, não é? Exato. Olha, há bocado dizias que gostaste muito de ir a Timor porque, enfim, era o país de língua portuguesa que te faltava conhecer. Tu gostas muito dos países por aí espalhados pelo mundo onde se fala português, certo? Timor. Sim. Sim, mas já são muitos e muito especiais e muito Hum, diferentes. Eu diria que são extremamente diferentes, todos eles, inclusive os países africanos são muito diferentes uns dos ok. outros. Mas és um pessoano, isto é, és um crente naquela máxima do Fernando Pessoa, a minha pátria é a minha língua, é isso? Eu sinto que é algo especial Sim, e eu senti isso essencialmente quando cheguei à Amazónia e continuava a falar português. é E incrível. isso é um sentimento, ou seja, depois de viajar durante não sei quantos dias, na altura foi uma porrada de dias para chegar à Amazónia, e essas viagens uma pessoa passa muito tempo em viagem, no entanto, chega ao destino final e a língua com que pronto, pela qual nos comunicamos é português. E é um sentimento especial, é algo pronto, que nos deixa satisfeitos e que realmente poder nos comunicar na nossa língua mãe é ótimo. Por isso os países africanos também sentimos isso. E eles também sentem essa ligação a nós. Eu sinto isso, eu sou super bem recebido em Moçambique, em Angola. Eles tratam-nos muito bem por falarmos a língua deles. Pois, fantástico. Olha, de todos, tens um preferido ou isto é como perguntar a uma mãe qual é o filho preferido? É assim, não, eu em termos de. Digo isto sempre, porque em termos de beleza natural, Santo Tomé e Príncipe é a minha escolha indiscutível, ou seja, é muito especial porque é muita beleza concentrada num espaço tão pequeno. Aham. Mas a nível de vivências africanas, o continente africano, ou seja, São Tomé são ilhas, por isso é diferente. O continente africano é mais rico em termos de rituais, de tradições. A Guiné-Bissau é um país fabuloso. Os Bijagós é algo extraordinário. E tudo ainda muito cru. Uhum. E isso dá um encanto especial. Os Bijagós é uma referência também. Eu adorei aquele lugar. As pessoas não falam tanto português como nos outros palopes. É mais difícil nos comunicarmos em português, mas sempre aparece alguém a falar português. Mas é um país complexo. A Guiné-Bissau é um país muito complexo para se viajar. Bastante. Aliás, a história política da Guiné denuncia isso, não é? Exatamente, é isso mesmo. Mas as pessoas fantásticas, atenção. Sim, Pessoas sim, muito, sim. muito, Não, muito, claro, muito claro, claro, claro. acolhedoras. Muito acolhedoras. Muito bem. Olha, Europa é um continente que te atrai ou nem por isso, para viajar, José? Falta-lhe a componente aventura, é curioso. Eu já fiz alguns interrails pela Europa, inclusive fiz um interrail quando a minha filha tinha 11 anos e fomos. A rota foi ela que a escolheu. Boa, foste com ela então. Sim. Incrível. Desafiei-a para fazermos um interrail juntos. Ela tinha 11 anos e ficou toda contente. E que tal? Quanto tempo? Foi Quanto ela que tempo? estabeleceu Foi um mês. Ela Uau! que estabeleceu a rota e lá Belas fomos nós. férias. Nós, como saímos dos Açores, estava a morar cá, saímos dos Açores, fomos para Londres
de avião, e a partir daí fomos para a Escócia, onde eu tenho uma irmã a trabalhar. Ela basicamente quis ir aos lugares que conhecia, obviamente, e então foi visitar o primo à Escócia, depois fomos viajamos na Inglaterra, a Escócia, depois fomos para a Suíça, e depois fomos para a França e Espanha, e regressamos a Portugal. Foi mais ou menos esta a rota que nós fizemos, foi um roteiro mais soft, mas foi o que ela escolheu e eu tive de me adaptar. Muito bem, muito bem. Correu bem e vão repetir ou repetiram? Repetimos, Boa. Fizemos outras viagens, não de Interrail, mas voltamos a viajar. A Marta já foi comigo, a Marta é a minha filha, já foi comigo a Santo Tomé, e ela ficou, acho eu, pelo menos, eu sou suspeito, mas acho que ela que ficou encantada. Santo Tomé é uma realidade à parte, e que era isso exatamente. Eu, quando a Marta nasceu, tinha esse objetivo de a levar à África e levá-la à Euro Disney, e que ela pudesse comparar a realidade, duas realidades opostas. Ok. E pronto, e foi à Euro Disney e foi a Santo Tomé. E acredito que Santo Tomé a marcou bastante mais do que a Euro Disney. Olha, José, tu moras numa ilhazinha, não é depreciativo, é uma ilha, não é? A Ilha do Pico, mas não deixa de ser uma ilhazinha, bem catita. Olha, às vezes não te dá aquele aperto, tenho que sair daqui e ir ver mais mundo, não? Dá. Muitas vezes. Sim. Muitas vezes, porque eu costumo dizer que não há lugar melhor no mundo para se viver do que nos Açores, ou em particular na Ilha do Pico, durante o verão. Mas eu durante o inverno sinto uma grande necessidade de sair, e por isso eu tento programar as saídas, tanto férias como quando tiro alguns períodos de licença sem vencimento, tento sair durante o período de inverno. Porque no inverno sente-se mais a insularidade, sente-se mais o isolamento. Durante o verão não, o mar é uma vantagem, não uma limitação. Pois. E então é com esse jogo mental que eu lido. E assim vais procurando o teu equilíbrio. E fazes bem. Exatamente. Olha, José, estamos a chegar ao fim, vamos fazer check-out? Ok, vamos a ela. Vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre... Bem, eu normalmente costumo levar um livro que, curiosamente, praticamente é sempre o mesmo. Então, como é que é isso? Não, eu costumo levar muitas vezes, ou pelo menos grande parte das viagens, costumo levar As Ilhas Desconhecidas de Raul Brandão. Faz-me falta ler aqueles... As Ilhas Desconhecidas relatam uma viagem de Raul Brandão aos Açores, nos anos 1920 ou 30, já não estou seguro das datas, mas são textos muito intensos e que retratam um pouco do cotidiano das ilhas naquela época, mas que me dá, quando eu leio aquilo e estou longe dos Açores, eu sinto saudades dos Açores, sinto uma necessidade enorme de voltar à ilha, e eu cultivo isso como forma de manter a ligação às ilhas. Muito bem. E realmente é um livro que eu levo muitas vezes. 1926, a data da primeira publicação, estou aqui a ver. Pronto. Olha, o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi? Curiosamente, é o menos esperado. Foi para os Estados Unidos, ou seja, eu estava no Canadá a estudar inglês, e decidi ir a Nova Iorque. Eu estava em Toronto, queria ir a Nova Iorque, e não sei muito bem por carga de quê, ou seja, eu não precisava de visto, os portugueses não precisam de visto para entrar no Canadá, mas por alguma razão era um autocarro cheio de pessoas e escolheram três mexicanos e a mim. Fizeram uma porrada de perguntas, uma infinidade de perguntas, e decidiram que tinham de pedir informações minhas à Embaixada Portuguesa. E eu disse, não, eu vou-me embora para trás, vou para o Canadá. Então não chegaste a entrar? Não, voltei para o Canadá, e curiosamente, passado 6, 7 anos, passei pelos Estados Unidos para ir para o Panamá, e veio essa história à baila, ou seja, porque é que eu me tinha recusado a entrar nos Estados Unidos há 5, 6 anos atrás, e deu um problema de todo tamanho, porque perdi o voo para o Panamá por causa das questões que a polícia colocou, porque eu me tinha recusado a entrar nos Estados Unidos. Pois. Enfim. Um bruxedo, como se costuma dizer. Olha, a viagem com mais peripécias que realizei... Sim, sem dúvida, as viagens do período que passei em Angola, sem dúvida nenhuma. Sim, sempre, muitas peripécias, algumas já contaste aqui na primeira parte. A refeição mais estranha que comi... No Camboja tem um prato que eu depois descobri que é um prato típico ou tradicional lá no Camboja, que basicamente é um ovo, que eu achei que era um ovo cozido, mas não é um ovo cozido. O pinto já está formado e já está lá dentro. Ou seja, é horrível, foi a pior coisa que eu comi até hoje.
Mas pronto, foi-nos oferecido e eu comi. Já vários viajantes deram nota disso. Olha, É muito mau, é muito mau. É muito mau. A recordação de viagem mais cara. Galápagos. É caríssimo lá ir. Não é nem tanto Não? lá ir, mas fazer algum tipo, aquilo está tudo muito organizado e nós para conhecer, para visitar algum lugar, temos de ir em circuitos organizados em tours. Pois. E esses tours são muito caros. Mas eu, curiosamente, nos primeiros dias andei ali a controlar-me, mas falei com um colega meu, de cá do Pico, que tinha estado nas Galápagos, e disse-lhe, então, mas isto é assim tudo tão caro? E ele disse-me, olha Zé, aproveita que não voltas aí e para o ano passas férias no Pico. E foi o que eu precisava de ouvir naquele momento. E gastei o dinheiro que tinha e o que não tinha, mas aproveitei ao máximo e realmente é estrondoso, é fabuloso. As Galápagos é top. É muito bem. Gostava de viajar com? Eu gostava de viajar mais com a Marta. Tua filha? Sim. Sim, claro. Eu sempre defini muitos roteiros em função de algumas viagens com base em histórias contadas pelo Gonçalo Cadilho. É uma referência para mim em termos de viajante. E quem me dera a mim um dia viajar com o Gonçalo Cadilho, isso seria um sonho. Quem sabe? Olha, o tempo é que não estica. Chegámos ao fim. José, qual foi a música que escolheste para fechar a conversa do Fim do Mundo esta semana? As Ilhas dos Açores. Era quase previsível eu escolher essa música. As Ilhas dos Açores de Madre Deus. De Madre Deus. Também é uma música que ouves enquanto lês Raul Brandão, quando andas por aí pelo mundo? Nem tanto. Mas sim, mas às vezes sim, e foi basicamente um momento também especial quando regressei da minha viagem em Angola e no Castelo de Santa Maria da Feira ouvi essa música e eu na altura não tinha ligação nenhuma aos Açores e aquela música tocou-me muito e pronto, tornou-se uma música muito especial para mim. Apela à lágrima, não é? É isso. Exato. José Costa, foi um gosto. A saudade. José Costa, foi um gosto. Muito obrigado. Obrigado. As Ilhas dos Açores de Madre Deus a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens.